Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Manhã Diversa. Como é bom ter você com a gente nessa terça-feira. E bom dia, Roberta Hellway. Bom dia, Mariana Zacaron. Bom dia para você que está acompanhando a gente aí de casa. Hoje é dia 19 de julho e nós vamos falar sobre o uso da cannabis medicinal aqui no Brasil. Já são 18 medicamentos aprovados pela Anvisa que são usados no tratamento de várias doenças. E você de casa, conhece as linguagens do amor? Cada pessoa expressa e recebe seu amor de uma forma diferente. Por isso, nós vamos conversar aqui no estúdio sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, do conselheiro matrimonial Gary Chapman. E nós queremos fazer uma Manhã Diversa com a sua participação. Então manda pra gente a sua pergunta, comentário ou opinião sobre um desses assuntos pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. E no nosso quadro de moda, nós vamos conhecer um brechó que vai fazer você rever a sua opinião sobre roupas de segunda mão. No Bora Hangar de hoje, o chefe Arthur Veloso vai fazer uma deliciosa berinjela recheada com linguicinha. Então continue ligadinho com a gente porque a Manhã Diversa tá só começando. Manhã Diversa dessa terça-feira começa falando sobre o uso medicinal dos ativos derivados da cannabis, que ainda é motivo de muita polêmica. Por um lado, temos associações familiares e cientistas lutando pelo direito de explorar e se beneficiar dos efeitos positivos dessa planta na saúde. Por outro lado, Mari, temos a barreira do preconceito e da desinformação que atrasam o uso e também o desenvolvimento de estudos científicos sobre o efeito da cannabis no tratamento de várias doenças. E para esclarecer nossas dúvidas sobre esse assunto, já está aqui com a gente a Ingrid Rodrigues, que é acolhedora e terapeuta canábica da Associação Flor da Vida. Ingrid, seja muito bem-vinda à Manhã Diversa. É muito bom de poder conversar sobre esse assunto, esclarecer aí as dúvidas do pessoal de casa, né? As nossas dúvidas, então seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia, Roberta. Bom dia, Mariana. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada pela oportunidade aqui de estar falando com vocês e podendo trazer um pouco dessa vivência que faz parte da minha vida, mas também tem se tornado uma grande pauta aqui no Brasil e no mundo. Então, para a gente começar, né? Existe alguma comprovação científica do benefício da cannabis para doenças como, por exemplo, Parkinson, né? Epilepsia e dentre outras? Então, a cannabis, ela é um uso ancestral, né? Um uso milenar. Tá voltando um pouco a minha fala. Vamos ver então problemas técnicos, o ao vivo é assim. E aí, a gente tenta dar prosseguimento à entrevista, produção, a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente volta. O que vocês preferem fazer aí? Então tá. Olha, a gente vai tentar, Ingrid, continuar o nosso bate-papo, mas se realmente você estiver tendo esse retorno, porque isso às vezes acontece na nossa entrevista ao vivo, aí a gente chama o intervalo, resolve o problema e volta então. Mas então, retomando a pergunta que a Mari fez, já existe então comprovação científica, né, quanto aí aos benefícios da cannabis para várias doenças? Isso, como eu ia dizendo, a cannabis ela tem um uso milenar, né? Então a gente já tem muita gente que fez um estudo durante um tempo, quando começou -se a descobrir o potencial terapêutico da cannabis. Só que o proibicionismo ali para o fim do século XIX acabou sendo como um entrave para a evolução desses estudos. O que a gente vive hoje é um processo de transição, onde a gente tem mais estudos sobre isso. Então a gente tem bastante estudo. Hoje em dia a gente já tem 28 mil estudos publicados no PubMed, que é onde que a gente que estuda sobre cannabis tem muita referência. É muito simples, até para quem está assistindo a gente poder fazer essa pesquisa, caso tenha. Então são muitas doenças e muitas patologias que estão sendo estudadas, mas existem níveis de evidência para cada patologia, né? Mas caso você queira entender um pouco mais sobre como a cannabis pode talvez ajudar na patologia que você
pode querer ser beneficiado com isso, é só você escrever o nome da patologia em inglês e cannabis no PubMed, que pode ser que tenha um artigo estudado sobre isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está com a USP sendo uma das universidades que mais está desenvolvendo estudos sobre isso no mundo, assim. Então, é claramente um potencial de pesquisa muito grande, porque a gente teve um período em que se estudou, aí teve essa trava, e hoje a gente está retomando isso com bastante força. Bacana demais, né? Então, em outros países, né, uma vez que recebe a prescrição, o paciente ele pode comprar a planta em lojas especializadas, bem como cultivá-la e consumi-la de diversas maneiras. No Brasil, é permitido plantar cannabis para uso medicinal? E se sim, como que funciona esse processo? Então, cada país que resolveu pensar de forma inteligente esse uso tem uma regulamentação distinta, não tem uma padronização, né? Por exemplo, na Espanha, é muito mais tranquilo o uso recreativo do que o uso medicinal. Eles estão num momento de discutir o uso medicinal, mas os clubes, por exemplo, a pessoa já consegue fazer o uso recreativo. Então, cada país está desenvolvendo de uma forma. E nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado está desenvolvendo de uma forma. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem na farmácia, como vocês mesmos disseram, temos pessoas que conseguiram habeas corpus, mais de 300 pessoas já conseguiram habeas corpus para poder fazer o cultivo e fazer a extração do próprio óleo. Meu namorado, por exemplo, ele tem habeas corpus para o uso de ansiedade, e também é possível hoje em dia adquirir através de associações. Algumas associações já conseguiram autorização judicial, como a minha, a Flor da Vida, a Abrace, a Cultive, a APEP, e outras funcionam de forma clandestina, digamos assim, mas também estão acolhendo bastante paciente. Aqui no Brasil a gente é pioneiro nessa estrutura mais ampla das associações, que se dão justamente por familiares que descobrem esse potencial terapêutico, geralmente se unem e começam a dividir e enfim, vai crescendo a demanda da procura disso. Ingrid, aproveitando então que na sua fala, né, você trouxe aí esse cultivo para a gente, essas associações, então a gente separou uma reportagem especial aí para o pessoal de casa, plantas de maconha que florescem então em uma propriedade rural na região serrana do Rio de Janeiro. A plantação pertence à ONG APEP, que a Ingrid já falou aqui. Os óleos produzidos beneficiam pacientes com diversas doenças. Então veja agora na reportagem. Na região serrana do Rio de Janeiro, a 2 horas da capital, 2.000 pés de maconha florescem à luz do sol. A APEP, ONG pioneira na produção de cannabis medicinal, cultivo que vai ser usado no tratamento de pacientes com autismo severo, epilepsia refratária e esclerose múltipla, bem como condições como estresse e ansiedade. O agrônomo Diogo Fonseca caminha entre fileiras de vasos etiquetados com o nome de cada variedade: Purple Rack, Shunt, Dr. Harley Tsu, Solar, CBG. Ele verifica quais são as plantas perto da época ideal de colheita. Hoje a gente se encontra dentro de uma terra que ela está degradada, na sua grande maioria, e a gente está em processos de regeneração, múltiplas regenerações. Regeneração da vazão da água da nascente, regeneração da fitofisionomia nativa, regeneração da fertilidade natural do solo, regeneração do microclima de Mata Atlântica que essa região aqui tem. Gabriel Guerra, um jovem de 19 anos com autismo grave e paralisia cerebral, é um dos beneficiados pelo trabalho da associação. Ele ingere o óleo produzido com a erva em gotas 3 vezes ao dia. Quando o Gabriel começou a fazer o uso desses óleos artesanais, foi que realmente as crises dele zeraram, as crises de ausência, ele começou a ter mais autonomia, buscando mais a forma de se comunicar, tentando da maneira dele mostrar tudo o que ele queria, desde a parte de alimentação até tomar banho. Em 2020, a APEP se tornou a segunda associação no Brasil a obter autorização judicial para plantar e comercializar óleos terapêuticos. Mas um tribunal de segunda instância reverteu parte da liberação, o que deixou a produção sem amparo legal. Apesar dos entraves, a ONG cresce. Durante a pandemia, o número de associados saltou de 300 para 1.500. E durante a pandemia, assim, a impressão que a gente tem
é que assim, as pessoas ficaram mais adoecidas. E eu acho que a gente recebeu muitos pacientes de consultórios psiquiátricos, pessoas com ansiedade, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com diversas doenças psiquiátricas precisando ter acesso a remédios à base de cannabis. A APEP está confiante em uma decisão judicial favorável até o final do ano e na expansão de seu cultivo para 10 mil plantas em 2022. A ampliação da produção beneficiaria milhares de pessoas. Os óleos produzidos pela associação custam R$ 150, muito mais acessíveis do que os produtos importados, cujo custo varia entre R$ 600 e R$ 3.000. Realmente a gente está vendo aí esse crescimento desse cultivo e também desse debate, né, sobre esse tema. E eu acho que uma das primeiras perguntas que surgem quando a gente começa a falar sobre esse assunto é, afinal, o uso da cannabis medicinal pode causar dependência química? Então, a dependência química, não, mas você pode criar uma dependência do bem-estar que ela te proporciona, por exemplo. Então, o uso terapêutico, por exemplo, ele é um uso continuado. Provavelmente, se você parar de fazer, você está fazendo uso para um determinado fim, você parar de fazer o uso, aqueles sintomas vão voltar. Então, provavelmente, você vai ter vontade de fazer o uso de novo para poder ter aquele bem-estar que ela te proporcionou. Apesar de também existirem algumas patologias que conseguem fazer uma parada. Eu já acompanhei pacientes, por exemplo, com fibromialgia que se sentiram curadas das dores da fibromialgia. E a gente vê outros casos também, mas são mais pontuais. Geralmente é um uso continuado. A gente tem um transtorno relacionado à dependência também, que tem se falado até mais recentemente, mas que é muito sobre o contexto, né, do usuário que está fazendo o uso. A pessoa pode usar aquilo como um gatilho, como de uma forma descontrolada, usar em excesso. Está sujeito, mas de uma forma mais geral, assim, quando a pessoa ela já tem um problema de contexto, então ela faz aquele uso e vai colocando aquele uso de uma forma como uma âncora. Aí acaba se tornando um problema, assim, na rotina, no dia a dia. Realmente a gente está falando aqui de medicamento, né? Então tem que ter aí esse acompanhamento realmente. E eu acho que esse debate também para a gente tentar quebrar um pouco esse preconceito, porque como a gente viu na reportagem, os benefícios eles são claros, né? E comprovados então para pessoas aí que realmente precisam. Então por isso que a gente está trazendo esse debate aqui hoje. Mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta, né, Mari? É isso aí. Então você aí de casa que quer fazer sua pergunta, comentário sobre esse tema, manda pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. A gente está aqui esperando a sua mensagem. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 15 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre o uso medicinal da cannabis para o tratamento de várias doenças. E quem já está aqui com a gente é a Ingrid Rodrigues, que é acolhedora e terapeuta canábica da Associação Flor da Vida. Então, bom dia mais uma vez, Ingrid, que bom ter a sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo realmente, né, mostrando que sim, tem comprovação comprovação científica e que realmente, assim, como a gente viu na reportagem do primeiro bloco, né, muitas pessoas estão precisando desse tipo de tratamento, então que a gente tem que realmente levantar esse debate, né, e entender um pouco mais sobre essa forma e alternativa de tratamento. E para a gente entender, eu queria saber quais são os princípios ativos presentes, então, nas flores, né, da cannabis e como que esses princípios eles vão agir no organismo da pessoa. Então, a cannabis, ela é uma planta muito versátil e dá para se aproveitar praticamente ela inteira, assim, das folhas ao caule, as raízes. O que a gente utiliza para fazer remédios são as inflorescências, né? Que é aquilo que a gente chama de flor, na verdade é uma inflorescência. A flor dela é uma coisa pequenininha. E ali é que são concentrados fitocannabinoides, que são justamente esses componentes terapêuticos. Mas também tem os terpenos e os flavonoides. Tem os terpenos e os flavonoides, e os terpenos eles também têm propriedades terapêuticas, mas principalmente os fitocannabinoides, né? Que são o
o tetraidrocannabinol, o canabidiol, que é o que o pessoal fala mais, mas tem o canabigerol, são muitos fitocannabinoides. E eles atuam dentro do nosso organismo porque nós temos um sistema dentro de nós que chama sistema endocannabinoide, as descobertas deles são muito recentes, mas é como se fosse um sistema que atuasse na comunicação com a gente, sim. A cannabis ela é como se fosse umas chavinhas e o sistema uns cadeadinhos. E aí ela trabalhando em sinergia, esses componentes, um modulando o outro, elas vão promovendo homeostase, que é o que a gente chama de equilíbrio. Ou seja, por isso que ela consegue tratar tanta coisa, porque a gente tem esse sistema no nosso cérebro, a gente tem esse sistema no nosso sistema nervoso, no nosso, enfim, difuso por todo o nosso corpo, a gente tem esses receptores que os fitocannabinoides atuam, fazendo esse trabalho de sinergia, de homeostase, trazendo equilíbrio. A gente está falando aqui hoje de remédio, de medicamento, né? E a maioria dos medicamentos que a gente encontra nas farmácias, que a gente toma no nosso dia a dia por prescrição médica, enfim, tem algum efeito colateral. Isso também se aplica à cannabis, os remédios produzidos com a cannabis também têm efeitos colaterais? Com certeza. Eu diria que o maior efeito colateral que a gente tem hoje é a morte da juventude negra e periférica nas favelas, né? Isso para mim é um dos efeitos colaterais da proibição que são mais terríveis. Mas com relação aos efeitos do uso da cannabis, claramente a gente tem alguns também que a gente pode observar. Por exemplo, quando você vai fazer o uso, né, terapêutico, a gente tem uma dosagem protocolar, que é uma dosagem de segurança justamente para que a gente possa reconhecer os efeitos colaterais logo no início do tratamento e a partir disso a gente ir ajustando a dosagem. Cada pessoa vai ter uma resposta do corpo daquela substância, né? Mas os efeitos que costumam ser mais comuns é sonolência, irritabilidade, ansiedade, mas isso pode chegar também a uma confusão mental. Por exemplo, jovens que fazem uso da cannabis por meio de fumar, né? Mas ele tem todo um contexto ali que deixa ele já muito nervoso antes de usar, ou não está se sentindo seguro, ou fez uso junto com álcool. Tudo isso vai trazer desconforto. A cannabis também ela tem um despertar, né, no cérebro, no mental, que muitas vezes abre gavetas que as pessoas não estão dispostas a olhar. E aquilo também é um efeito que pode trazer desconforto. Mas são efeitos colaterais considerados leves. E a forma como a gente faz o uso do óleo, por exemplo, que é uma forma muito controlada, com gotinhas, são microdosagens durante o dia, que você vai aumentando ali com acompanhamento médico, é muito mais segura que as opções que a gente tem de alopáticos, por exemplo. Porque não causa efeitos colaterais graves e nem a longo prazo, é eficiente e você consegue ter a sua rotina ali melhorada e melhorar a sua qualidade de vida de forma geral. Às vezes você pode até usar para um determinado fim ali, que por exemplo você pode usar para Parkinson, mas ali o seu sono vai melhorar, o seu ânimo, a sua disposição, a sua própria leveza, né? Ingrid, está chegando comentários e perguntas do pessoal de casa, inclusive a pergunta da Gisele de BH é uma pergunta que eu também faço, porque eu sofro do mesmo problema que ela. Ela quer saber se existem estudos relacionados ao tratamento do TDAH com a cannabis. Tem estudo para o TDAH, sim. Eu aconselho a mesma coisa que eu falei no início. Procura no PubMed, TDAH e cannabis, que você vai ver uma vastidão de estudos sobre isso. Mas é importante a gente ter noção de que não necessariamente vai funcionar para todas as pessoas, né? Até porque a cannabis ela é uma ótima ferramenta para que você faça esse tratamento, mas a gente tem que entender que tem um contexto enquanto ser humano que a gente precisa olhar dentro da nossa saúde, que precisa ser considerado quando você vai fazer o tratamento com cannabis. E isso diz respeito à sua alimentação, isso diz respeito à movimentação do corpo. Então, assim, ela pode te ajudar e pode te ajudar muito, mas é necessário ter paciência, observação, fazer o uso direitinho, com acompanhamento. E aí pode ter grandes chances de dar certo, sim. Eu tenho pacientes que têm TDAH. Ingrid, quando a gente levantou as questões dos efeitos colaterais, né? Eu vou destacar alguns que talvez as pessoas aí de casa devem pensar, que são os efeitos psicotrópicos, né, da cannabis, que são provenientes da queima do THCA, que se transforma em THC, né, e essa substância dá aí o famoso barato. Aí eu queria saber,
É possível a pessoa que está fazendo esse uso medicinal ter esses efeitos aí psicotrópicos? Então, esses efeitos, né, que podem acontecer, eles são muito difíceis de acontecer quando você faz o uso controlado. Porque o uso do óleo, por exemplo, você vai ter, geralmente a indicação do médico é com a dosagem muito baixa. Para você ter um efeito desconfortável, você tem que ter uma hipersensibilidade. Isso pode acontecer, mas é muito, muito mais difícil de você, com uma dosagem muito baixa, ter um efeito muito forte. É mais comum você ter esse tipo de efeito se você for fazer um uso, por exemplo, você nunca fez o uso e aí você vai fazer um uso muito forte de uma vez. Aí aquela sensação pode vir de uma forma desconfortável mesmo. Com relação ao uso medicinal, é muito mais difícil de ter isso justamente pelo que eu falei. Esse protocolo de você iniciar com a dosagem baixa e ir subindo aos poucos. O primeiro efeito que aparece é a sonolência, muito antes de alguma confusão mental. Então, a partir do momento que você identifica essa sonolência, já é possível você retroagir um pouco, ajustar a dosagem para que não venha a ter esse tipo de efeito. Mas mesmo que você use muito, cada pessoa vai ter uma resistência. Então, tem gente que vai precisar de utilizar uma quantidade muito grande e não necessariamente vai dar barato nela. Então, é muito relativo, é preciso que você faça esse protocolo de segurança, né? Vá aos poucos entendendo o seu corpo, entendendo como que você tem resposta daquilo para chegar na dose do alívio, que é o seu objetivo, né? Isso acontece, por exemplo, com pessoas que tomam antidepressivos, né? Qualquer Realmente vai né? alinhando o medicamento com as respostas que essa pessoa vai dando durante o uso, Sim, né? então, como qualquer outro medicamento, qualquer outro tratamento, precisa desse acompanhamento e compreender as respostas que a própria pessoa tem, o próprio corpo da pessoa dá ao tratamento, né? E aí uma questão que está chegando aqui do pessoal de casa, né, de uma espectadora que não quis identificar, é a questão do acesso, né, do quão acessível são esses medicamentos. Porque, por exemplo, no caso dela, ela fala que tentou, né, por 2 instâncias, ganhar o óleo que foi indicado por reumatologista para ela, né, e só que foi negado, né, ela não conseguiu receber esse medicamento e ela tem fibromialgia. E aí ela quer saber com relação à acessibilidade desses produtos, porque o orçamento que ela fez sairia por 2.400, isso foi há 2 anos atrás. E aí a gente falou aí, conheceu algumas, né, algumas associações né? aqui do Brasil que tem vendem o óleo por um preço mais acessível. Então eu queria que você falasse um pouco mais disso, essas opções que existem para as pessoas com relação ao acesso, ao valor, enfim, acessibilidade, né? O quão fácil é realmente ter acesso a esses medicamentos no quesito financeiro mesmo, né? O Brasil é muito contraditório na forma como que ele vai tentar regulamentar as coisas, né? Então, a gente tem um preconceito muito grande em torno disso, mas é possível comprar na farmácia, mas é possível comprar importando, mas tudo de uma forma muito onerosa, então isso acaba sendo acessível só para quem tem dinheiro, isso não faz sentido nenhum, porque, na verdade, quem mais precisa é quem todo mundo que tem doença precisa, mas a pessoa pobre ela está em outro contexto de vulnerabilidade que acaba prejudicando ainda mais, né? Então, assim, a questão dos acessos que eu indico é com certeza nas associações. A Associação Flor da Vida, né, que é onde eu posso falar com mais propriedade, por exemplo, a gente tem uma tabela de valores, né, porque a gente precisa manter a estrutura e tudo, mas a gente tem uma adequação de valor que passa por uma filtragem com o assistente social faz a análise de toda a situação e a gente adequa o valor para aquilo que a pessoa pode pagar. A gente também tem um núcleo de terapias lá em Franca, que a gente, como eu tinha dito, só o uso da cannabis muitas vezes não é suficiente, você precisa fazer esse olhar amplo para tudo. Então, por exemplo, para crianças autistas, idosos, você precisa continuar fazendo terapias, fisioterapia. E lá na Flor da Vida, a gente tem um núcleo social que atende gratuitamente crianças, jovens e idosos, com mais de 7 terapias integradas. Então, assim, é possível trazer acesso às pessoas a isso. A gente só não tem isso porque a gente tem muito tabu, a gente tem muito estigma. É uma lei racista, historicamente racista, então é muito mais por causa disso que a gente não consegue ter acesso do que por alguma dificuldade que seja, porque dificuldade não tem. Tanto não é tão difícil que existem muitas pessoas hoje em dia no Brasil
que conseguem produzir o próprio óleo, plantar no quintal, fazer o próprio óleo e se beneficiar com isso. As associações, mesmo que as pessoas possam plantar, elas vão continuar sendo importantes, porque existem contextos de vulnerabilidade que a pessoa não vai ter condição de plantar o óleo, às vezes é acamada, ou às vezes a criança dá muito trabalho, enfim, aí ela vai precisar desse acolhimento da associação. Mas numa regulamentação democrática, uma regulamentação com reparo social, que é o que a gente precisa disputar, é óbvio que você poderia plantar e fazer o seu próprio remédio. Não é muito mais seguro do que muitos dos alopáticos que tem aí. Inclusive, um estudo do David Nutt, de 2010, ele fala que a cannabis é inclusive menos tóxica do que o café. Então a proibição não é por questão de toxicidade, é por ignorância, por moralismos, por gente que tem poder, que não acha que é interessante ter essa discussão de forma inteligente. Ingrid, então é muito mais por isso. Ingrid, que bom que você está passando aqui, né, pra gente essas outras alternativas também, esse trabalho que está sendo desenvolvido nas associações, por exemplo, na Flor da Vida, porque a gente está recebendo muita participação do pessoal de casa e pessoas realmente tentando buscar aí, né, esse acesso. Por exemplo, a Aline de Belo Horizonte mandou pra gente: bom dia, no tratamento da epilepsia, a cannabis, e aí querendo saber um pouco mais do que a gente falou aqui, né, causa abstinência, como que eu faço para solicitar? Tem também a Silvana de Sabará, também Minas Gerais, perguntando pra gente: estou aqui vendo a matéria sobre cannabis, gostaria de saber como usar para Parkinson. Então a gente está vendo, né, doenças aí específicas e o pessoal de casa então mandando a participação pra gente e tentando, né, entender aí um pouco mais como é esse acesso. Então, primeiro gostaria de agradecer o pessoal de casa pela participação. E parte dessas perguntas aqui, gente, a Ingrid já respondeu pra gente no primeiro bloco da nossa entrevista e também, né, durante aí o nosso segundo bloco. E essa entrevista vai ficar salva no YouTube, então para você aí que ficou ainda alguma dúvida, né, é só rever no YouTube. E pra gente terminar o nosso bate-papo, Ingrid, porque o nosso tempo tá acabando, infelizmente, qual que é o futuro, então, desse medicamento no nosso país? É possível, talvez, a gente traçar aí uma perspectiva e que a gente espera que ela seja boa? A gente precisa disputar esse debate, porque da forma como tá ainda o mais próximo que a gente tem é uma regulamentação elitista, né, que é a PL 399 de 2015, que foi aprovada pela Comissão Especial, pelo Paulo Teixeira, provavelmente vai ser pautada agora no próximo governo, que vai ser Lula lá, se Deus quiser. Mas, então, é uma perspectiva até positiva, porque é inegável que vai ser discutido, mas a gente precisa disputar esse espaço, porque senão vai continuar elitista e pode até piorar. Pode até colocar ainda mais burocracia, criminalizar os usuários e criminalizar as associações. A gente precisa descriminalizar os usuários, porque isso é uma das coisas mais urgentes. Não faz sentido algum você levar uma pessoa presa porque ela estava ali com uma dolinha de maconha, sendo que a gente poderia estar gerando renda com isso, a gente poderia estar cuidando das pessoas que têm dependência, inclusive fazendo uso de maconha para poder tratar dependente químico. Então, as possibilidades elas são muito grandes, não há por que ter preconceito com THC. Esse preconceito com THC é uma hipocrisia danada. O primeiro remédio que foi aprovado na farmácia no Brasil tem mais THC do que CBD, é o Sativex, o Metavir. Vocês podem conferir essa informação se vocês quiserem. Então, assim, não tem por que ter preconceito com THC, ele é terapêutico também, o canabidiol também. O importante é a gente poder trabalhar com a planta, a gente ter o respeito à ancestralidade, à nossa relação milenar, e entender que quanto mais inteligente a gente for tratar desse assunto, melhor vai ser para o nosso país. A gente tem chance aqui no Brasil de trabalhar isso de forma industrial, de melhorar a questão ecológica. Tudo que é feito de plástico pode ser feito de cânhamo, pode ser utilizado cannabis. São muitas patologias que podem ser tratadas com cannabis. Eu estou falando isso também com propriedade, porque eu trabalho todos os dias com isso, com pessoas tendo bons resultados. Não tem por que a gente ter preconceito com isso. A gente precisa abrir os nossos horizontes para que a gente possa, de fato, se tratar, se curar enquanto humanidade e nos livrar desse preconceito e ignorância que está levando a gente para a nossa própria extinção. Ingrid, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. A gente sempre fala aqui no programa que
informação é chave, né? Qualquer assunto, qualquer tema que a gente aborda aqui, informação e conhecimento é chave para a gente conseguir realmente ter a nossa opinião formada com base em informações, com base em coisas que são realmente verídicas, em compreender a importância desse debate. Então, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pelo pessoal de casa que participou, enviando perguntas. E a gente fica aí, né, aberto, né, ao longo do restante do programa também para quem quiser mandar sua participação nesse e sobre outros temas também. E também o convite para continuar ligadinho no Manhã Diversa, porque daqui a pouquinho tem Bora Rangar e hoje a receita é berinjela recheada. Você não vai querer perder, que vai estar uma delícia, hein? Não sai daí.